Fala, Rodrigo, bom dia. Você viu que eu botei lá, que foi colocado lá no YouTube, as gravações até agora da disciplina? Sim, sim, eu Ah, vi, beleza. professor. Tá feito. Tá, beleza. Não, eu queria saber só se chegou certinho. O arquivo também que a gente vai trabalhar hoje, que é tabelas a importar, não é isso? Tem uma planilha. Que Tá no foi. e-mail aqui do senhor também, eu acho. Beleza. Então a gente vai trabalhar com essa planilha hoje na parte prática. Perfeito? Queria saber só se chegou direitinho, se tá tudo certo. Professor, enquanto o pessoal não chega, tirar uma dúvida com o senhor, por Agora. favor. Hum. Eu peguei a resolução lá do INEA que o senhor mandou, né, sobre o Uhum. manejo de produtos florestais. Uhum. Eu tenho uma dúvida em relação a, como o senhor falou que geralmente a madeira que subsidia todo o manejo, É. quando a gente trata de não florestais, isso acaba sendo um entrave, né? Peraí, Principalmente aqui para cá, não lá para cima. desculpe, cara, o que é que você falou? Tipo, o senhor comentou que geralmente a madeira subsidia todo o projeto, né? A madeira subsidia todo o projeto mesmo, porque tem muito volume, tem liquidez, ela funciona tudo. Aí o resto vem depois. O resto é sempre disperso em pouca quantidade. Aí é difícil. Na história, a gente só tem um caso. A gente só tem um caso. Não, nós temos dois casos, na verdade. O mais famoso, que teve três booms, o último foi durante a guerra, que foi o da borracha. A borracha já foi suficiente para bancar só um único produto que era borracha. Inclusive o soldado da borracha na época, porque era soldado mesmo, o cara serviu o exército cortando borracha. Por quê? Porque quando a Inglaterra levou semente de seringueira lá para a Malásia e plantou, daqui a pouco a Malásia estava produzindo muito mais e muito mais barato. Deixou de ser interessante a borracha do Stratigrade, mas com a guerra, os países do eixo tomaram conta da Malásia lá e aí teve que recorrer ao seringal nativo para a produção de borracha, porque sem borracha não tem guerra, né? Não tem pneu, não tem avião, não tem correia, não tem. Antes era couro de peixe-boi que usava para fazer correia. Aí depois com a borracha e o processo de vulcanização da borracha, e aí houve toda a revolução, né, em função disso. Então, a seringueira foi um caso, e outro caso que a gente conhece é açaí. Açaí também, mas é raro isso na história. Um único produto é bancar o manejo, né? Manejo florestal. A madeira é fundamental. Por quê? Porque a madeira tem muito volume e tem liquidez. E aí depois que a madeira já financia a estrada, o pátio, as balizas, as picadas, as placas, o microzoneamento, o SIG, né? Depois que a madeira já financia isso tudo, modelo digital terreno, depois que ela financiou isso tudo, os outros produtos, cada um dos produtos, ele custa muito pouco, o adicional é muito pequeno. A taxa interna de retorno, como a gente vai ver, vai lá para cima. O índice benefício-custo também, porque o custo de toda a infra é bancado pela madeira. É difícil pensar. A gente vai ver como fazer a conta, que conta que tem que fazer para saber se um produto é viável ou não. Mas é a matemática financeira, que a gente já aprendeu lá na economia, que a gente vai recordar aqui. É difícil um Aqui, produto só professor. dar. Oi. Seria muito utópico pensar num sistema onde o produtor consegue um crédito junto ao governo. Através desse crédito, ele consegue implementar as culturas não madeireiras ali, que ele vai poder extrair, e com isso aumentar o lucro dele, e ir pagando o governo no tempo certo, do que ele Então, ter que ter esse dinheiro. isso aí, cara, Deus te ouça. Isso aí, Deus te ouça. Porque a gente fez isso na época do IBDF, quando a gente passava a vergonha de ser importador de pasta de papel e celulose. Aí o governo, através de uma política de incentivo fiscal, financiava 95% da custo perdido, 95% do valor do projeto.
Isso fez com que a gente deixasse de ser importador, passasse a ser autossuficiente e exportador. Nós estamos lá em terceiro ou quarto lugar de produção do mundo, bem atrás do primeiro, mas ninguém tem a produtividade que a gente tem graças a uma política de incentivo. Eu acho que deveria acontecer isso. Se o Estado tivesse juízo, parasse com essa hipocrisia de ficar se lamentando da safra do chororô, da queimada, estamos perdendo floresta, como eu falei. América do Sul, do 8 milhões, da América do Sul e África, são os dois grandes continentes que queimam suas florestas. O resto todo, ou quase todo, ou desmata muito pouco, porque é pequeno mesmo, ou está recuperando. A China está recuperando seu patrimônio florestal. Canadá, Estados Unidos, Europa, está todo mundo ampliando a sua base florestal. O Japão ampliando a sua base florestal. Só a gente, nós dois, a América do Sul e a África, são os dois responsáveis pelo desmatamento no mundo. Porque a gente não tem juízo. Porque falta engenheiro florestal lá em cima e falta política florestal. Você está falando uma coisa que é absolutamente correta. Inclusive, um economista chamado... Ai, cara, esqueci o nome dele, vou lembrar daqui a pouco. Ele fez um estudo 20 anos depois do FISET, de incentivo fiscal, e ele comprovou lá que o setor já tinha pago mais de 2 vezes o que tinha sido gasto. Eu me lembro que quando eu estava na faculdade ainda, teve uma missão, por 2 vezes eu fiz o curso, como eu já contei, mas teve uma missão que foi lá prestar conta da política de incentivo às universidades, aos futuros engenheiros florestais. Dizendo, assim, ó, na época, a primeira vez que eles fizeram uma avaliação, que foi inclusive só de papel, não foi de campo ainda, porque quando foi feita a avaliação de campo, como tinham sido feitos os plantios, a coisa ficou pior ainda. Mas teve uma avaliação só de papel e tinha, agora não me lembro mais, mas tinha 20 a 30% que era empresa fantasma. Ela se inscreveu só para pegar o incentivo. Era empresa fantasma, não plantou nada. Não executou nada, era só para pegar dinheiro mesmo. E mesmo assim, e mesmo com 70%, 80% que foi de fato plantado, a gente não sabia condução, a gente não sabia plantar, a gente não sabia nem quais eram as espécies adequadas para cada lugar. Foi o Golfari que publicou um livro sobre zoneamento edafoclimático das espécies de eucalipto. A gente foi engateando, aprendendo, fazendo, trocando pneu de carro em movimento. E aí o Antônio Carlos do Prado, pesquisador da Embrapa, um super de um calibre lá da Embrapa, economista, ele fez uma avaliação e o setor, a categoria, já tinha devolvido aos cofres públicos, através de imposto, mais do que o dobro do que tinha sido investido. Então, se você for pensar bem, vamos entrar aqui, já vamos sair disso rapidamente, mas se você for pensar bem, o Estado deveria fazer alguma coisa parecida com a Amazônia, em vez de ficar chorando. Olha só, uma coisa que a gente aprendeu quando passou a quando passou a ser obrigatório o censo florestal, e o censo, como eu já falei, ele já era praticado antes de se tornar obrigatório. Antes do IBAMA, na época, que era o responsável pelo licenciamento do manejo florestal da Amazônia, antes de ele tornar obrigatório, isso foi tornado obrigatório em 1988, em 1998, antes de se tornar obrigatório, tinha empresa que já praticava, e tinha manejo comunitário, tinha engenheiro florestal fazendo manejo comunitário, já praticando censo florestal. Aí quando o Estado viu, eu falei, rapaz, esse negócio é bom. Não pensando no sistema silvicultural, porque o sistema silvicultural ele é muito evoluído. Porque você permite um planejamento super detalhado, e permite você gastar muito menos máquina, e máquina que é o caro.
Então ele se paga, o censo ele se paga, né? Agora lembrando que censo não é só mapeamento de árvore, é todo microzoneamento, SIG, é tudo aquilo que, todas as informações que vêm da atividade, né? Que começa com o censo mesmo. Mas quando o Estado viu, tornou obrigatório pensando na fiscalização, que não seria mais o licenciamento da exploração da madeira por amostragem, que era o que os engenheiros florestais faziam. Dizia que era aleatório e não era coisa nenhuma, era botando uma unidade de amostra lá na reboleira para medir lá para cima e para poder esquentar um monte de madeira. Aí acabou com essa história. Acabou em parte, mas o censo foi tornado obrigatório, então, pensando também na fiscalização, mais na fiscalização até, do que na garantia de um sistema civicultural adequado. E não foi o Estado que inventou isso. Isso já era praticado antes. Como? Aí, rapaz, quando a gente começou a fazer o censo, aí começou a ver, não, rapaz, cada pedaço de floresta é uma história. Para você ver, naquela pesquisa que eu mostrei, lá, comparando 100 hectares de exploração convencional, porque o setor tinha muita resistência. Pô, isso é inviável. Aí não, vamos fazer. Aí 100 hectares na exploração convencional, 100 hectares usando o censo florestal, 100 hectares. Numa época que não tinha SIG naquela época, o mapeamento era feito numa régua T ali, ó. Era muito mais caro e mesmo assim foi vantajoso financeiramente, porque diminuiu o uso de máquina no mato. Então diminuiu máquina e diminuiu também o custo e diminuiu também o impacto. Isso foi muito legal. Bom, mas aí assim, então, você pode ver ali que eu até proponho aquele índice de aproveitamento florestal, índice de aproveitamento de fusto, desculpe, porque uma unidade de trabalho de 100 hectares tinha uma determinada composição florística, até o número de árvores, completamente diferente o número de árvores, de uma para outra, de composição florística completamente diferente, estrutura horizontal, né? Completamente diferente. E aí, o juízo não seria a gente insistir em tratar a floresta como se ela fosse igual, dividindo ela em partes, em ciclo de corte de 40 anos, de 30 anos, de 25, isso é conversa fiada. Tem espécie que é de crescimento rápido, tem espécie que é de crescimento demorado, né? Tudo muito variado. Você querer pegar uma média de 20 anos, de 25 anos, não faz sentido. As espécies são diferentes mesmo. O certo, e ainda mais quando começou a praticar o censo, começou a ver que a estrutura de uma UPA é completamente diferente da outra. Um parênteses aqui, um orientado meu, ele fez um estudo da empresa mais antiga da Amazônia, que tinha mais história, então por isso a gente queria estudar ela, ver como é que estava a lista de espécies dela. Porque, em geral, as empresas exploram muito pouco, porque os engenheiros florestais, os empresários são todos assim meio tapados, vamos dizer assim, né? Aí, por quê? Porque a informação está toda no livro, não está disponível. Se ele depender da cabeça do dono da serraria, está ruim de espécie. Então, aí a gente queria saber quantas espécies ela explorava e como é que era a variação disso com o tempo, se ela vinha ampliando o cabedal de espécies, né? Se ela vinha ampliando, se vinha mudando, diminuindo, e o que estava influenciando nisso, se ela tinha um departamento de propaganda, ou se ela contratava alguém, uma empresa para fazer marketing das espécies dela, né? Que a gente tem muito mais informação do que está disponível, tem muito mais informação no livro do que a gente usa. Pois é, sabe o que aconteceu, cara? No decorrer do tempo, ela tinha uma lista de 100, eu acho que eu já contei essa história, ela tinha uma lista de 100 espécies mais ou menos que ela trabalhava. Mas se você fosse ver, a cada ano, ela trabalhava em média 60 espécies. Por quê? Porque cada UPA, cada unidade de produção anual, tinha uma composição diferente. Olha só, então, o que seria de juízo, quer acabar com o desmatamento, então incentiva a atividade. Faça como foi feito na floresta plantada, incentiva. E uma das coisas que poderia ser feito seria um adianto enorme, é justamente o subsídio ao censo florestal. Pensa bem, em vez de você, cada ano, ir fazendo o censo de cada parte,
para daqui a 25 anos ou 30 anos você ter o censo de tudo, porque o Estado, de repente, não subsidia isso. Você tem, então, subsidiaria o censo e a infraestrutura, tá certo? E aí você não ter mais o regime de controle por área e volume, que é o que acontece no manejo. Você pega um 20 avos ou um 25 avos da área para explorar a cada ano. Você poder explorar a área inteira. Quais? As árvores que estão maduras. Pensa bem, você vai explorar, você faz o censo de uma área agora. Aí você vê que, de repente, tem espécie que está quase pronta, mas ainda não está pronta, não chegou ainda no diâmetro mínimo de exploração. Você não vai explorar ela. Só daqui a 25 anos. Daqui a 25 anos, de repente, ela está oca. Está podre. Se for madeira branca, madeira leve, já foi. Sabe como? Então, pô, isso não seria o adequado. O adequado é você não ter mais o regime de controle por área, e sim o regime de controle por volume. E aí, por exemplo, 1 metro cúbico por hectare. Lembra que eu falei que o José de Arimateia fez isso? Ele falou, ó, nós não vamos mais tentar dificultar a vida de quem está fazendo errado. Nós vamos agora mudar a política. O paradigma agora vai ser, vamos facilitar a vida de quem quer fazer certo. E aí, o regime de controle por volume foi aceito. Por um tempo ele foi aceito. Só que fecharam a janela de novo. Falaram, não, eles vão roubar madeira, vão entrar de novo. Pronto, aí perdeu. Mas isso seria o adequado. E aí, como você teria que investir em censo da área toda, e estrada na área toda, infraestrutura na área toda, e só pagar, de repente, 1 metro cúbico por hectare por ano, seria mais ou menos isso. 1 metro cúbico por hectare por ano, todo ano. Então, uma área de 1.000 hectares, 1.000 metros cúbicos por ano. Todo ano você entrar na área, pegar o que está maduro. O Estado poderia financiar isso, aí você poderia botar muito mais floresta no jogo, né? Tornando a atividade mais rentável, e aí você se contrapor a essa dinâmica do desmatamento. Isso seria muito adequado. O que você falou foi muito bem pensado. É isso mesmo, já se discutiu isso, já se fez isso durante uma pequena janela de tempo. Mas aí, quando mudou o governo, em 2002, aí cortou tudo, foi tudo para trás. Madeireiro é bandido, engenheiro florestal é bandido, tem que a atividade é legal, a atividade madeireira é uma atividade legal, mas é ilícita. Ela é legal, mas é ilícita, é engraçado isso, né? O que tem de maconheiro no mundo, no Brasil, não está no gibi. A atividade é ilegal, mas a sociedade ela leva numa boa. O maconheiro, ela é ilegal, mas ela é lícita, em geral, ela é lícita. Todo mundo acha que é molecagem. Eu já vi até amigo que é policial, acha que não, isso é molecagem. Deixa isso pra lá, não esquenta a cabeça com isso, não. E, então, maconha é ilegal, mas é lícita, em geral, para a sociedade. E madeira é legal, mas é ilícita. A sociedade torce o nariz para a atividade madeireira. A gente tem que reverter isso. E começa por a gente acabar com essa história de, primeiro, não parar de querer atrapalhar a vida de quem está fazendo errado, porque a gente não tem perna para isso, não tem perna, não adianta. É só ver a história, é só ver um ano após o outro. É o fluxo ali, ó. E a tangente é negativa. Pronto, é só uma questão de tempo para acabar. Então, passar a facilitar a vida de quem quer fazer certo. Isso também não só distribuir informação, divulgar informação, como a gente vai ver a primeira parte agora, como também subsidiar. Por que não subsidiar o uso sustentável? Por que não? Por que não subsidiar o uso sustentável da flora e da fauna? Para que produza dinheiro, para ninguém ser maluco de tocar fogo numa coisa que dá dinheiro. Isso seria a floresta dando dinheiro em todo o seu potencial. No objetivo de facilitar a vida de quem quer fazer certo. E aí, quem quer fazer certo vai ter vantagem competitiva para quem está fazendo errado, para quem está fazendo sem técnica. O engenheiro florestal vai ter muito o que fazer, muito o que trabalhar, muito banco de dados, o Estado montando. O Serviço Nacional de Informações Florestais, ou o IBGE, ou o IBAMA, não sei, o CMBio, sei lá. Tem um baita de um banco de dados, como a gente vai ver essa parte agora de banco de dados. Fornecendo, imagine você montar uma empresa, já que o Estado não vai fazer, você montar uma empresa. E aí você faz no inventário florestal, faz o upload das suas espécies, aí depois já faz o download imediato
de tudo que você pode fazer, não só do setor primário, o que você pode extrair, já vender, madeira em tora, ou exudado, sei lá o que é, semente, tudo que você pode ver, como o que você pode fazer também para beneficiar, né, agregando valor, ampliando ainda o valor. Isso é juízo, e isso é engenharia florestal, e isso é evolução. E isso, meu amigo, está muito longe. A gente não tem juízo, infelizmente, a gente não tem, falta vocês, falta engenheiro florestal lá em cima, falta engenheiro florestal tomando poder, engenheiro florestal batendo no peito, com orgulho. Sou engenheiro florestal, sou engenheira florestal. Batendo no peito com orgulho. A gente tem que botar essa floresta para produzir dinheiro, produzir emprego. Produzir emprego, olha só, floresta plantada, cada vez é menos gente. É igual a agricultura. Cada vez menos gente, cada vez mais mecanizado. Tudo bem, é natural isso. Cada vez mais mecanizado, cada vez o cara ganhando muito mais, porque é uma atividade, profissão especializada, não é um peão de terçado na mão, com terçado na mão, com facão na mão. Agora, floresta natural, não. Floresta natural não tem como mecanizar muito mais do que já está. Não tem como, a máquina não pode entrar. Então, quanto mais você amplia, mais você dá emprego. É tudo de bom, tem tudo a ver. Fora que você pode concorrer com soja, você pode competir com soja, pode concorrer com qualquer coisa. Agora, ninguém rouba a floresta, ninguém vai plantar a floresta amazônica em outro lugar. É uma coisa super segura. Soja, algodão, isso é commodity. É o tempo todo ali, frango, porco, é o tempo todo ali ganhando por unidade muito pouco. Por isso que tem que ser muita quantidade para poder ser rentável. Muita tecnologia. Floresta natural, o contrário. E seria, então, para pegar do extrativismo e produzir insumo para a indústria, para todo tipo de indústria. Você vê, a Finlândia praticamente é um país florestal. A Finlândia... Olha, quando a Amazônia produziu mais madeira, ela produziu perto de 30 milhões de metros cúbicos. Será que foi isso? Acho que foi algo em torno disso. Isso. A Finlândia exporta 60 milhões. A Finlândia exporta 60 milhões. Quando a Amazônia produziu mais, produziu 30 milhões de metros cúbicos. Se não me falha a memória, acho que foi isso, por aí. Mas isso eu sei. A Finlândia exporta o dobro do que a Amazônia já produziu no ano que ela produziu mais madeira. E a Finlândia é um país florestal, ecológico, respeitado para danar. Né? E você tem tudo, a bússola de precisão que a gente usa, o ipsômetro que a gente usa, Raves, tudo grande parte é tecnologia finlandesa, de mapa, de equipamento, toda a indústria pesada, baseada na floresta. Então a gente de fato não tem juízo, e de fato a gente precisa de ter engenheiro florestal lá em cima. Espero ter te respondido. Respondi? Com certeza, professor. E sem querer me estender muito, desculpa até estar tomando esse tempo, é que é um assunto pertinente. Quando você explora uma área e depois você tem que fazer, aí você fica, exemplo, 30 anos sem explorar aquela área, você não vai poder tocar nela. Você deixa a floresta se recuperar sozinha ou o empreendedor tem que fazer alguma coisa ali? Não, então, isso aqui é que eu estava explicando, a gente trata disso na outra disciplina, mas são duas vertentes, vamos dizer, para a Amazônia. São duas vertentes. Uma que defende trato silvicultural pesado entre uma exploração e outra, trato silvicultural pesado, para tentar domesticar a floresta, vamos dizer assim. No começo se falava assim. No começo, quando começou a estudar mais floresta, essa floresta não presta. Porque qualquer espécie que tenha um certo valor, ela ocorre muito pouco. Toda vez que falar em Amazônia, você tem que desconfiar. Então tem que estar lembrando isso. Então tem lugar, por exemplo, que virola é super abundante. Tem local que castanheira é super abundante. Tem local que seringueira é super abundante. Né? Então andiroba, tem lugar que não ocorre. É assim, é muito variado. Mas em geral, espécies abundantes tem 3 indivíduos por hectare. Isso
fazia com que, porque a gente também não conhecia as espécies, a gente não tinha muita caracterização tecnológica para saber para que servia, o que fazia, quem queria comprar, ninguém queria comprar. Então, aí se falava, essa floresta não presta. Isso aqui é engenheiro florestal gringo, assim, engenheiro florestal raiz, né? A floresta não presta, ela é muito heterogênea, não é igual a floresta da Malásia, que é de pterocarpácea. Então, os ecologistas, eu me lembro que ambientalista do INPA, ecologista do INPA, Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia, comemorava isso. Pô, ainda bem que esses engenheiros florestais acham que a floresta não presta. A floresta está salva. É uma ignorância, é o contrário. A floresta que não presta, ela cai. Ela é substituída. Então, se ela valer, ela fica em pé. Se ela não valer, ela cai, não adianta. E aí, agora, a gente tem uma base de produtos de espécies maior. Agora a gente pode, mas mesmo assim, tem gente que defende eliminar as tais indesejáveis e favorecer as desejáveis, para que, com o passar do tempo, com os ciclos de corte, com a sucessão de ciclos de corte, a floresta fica mais domesticada, mais homogênea, menos diversa. Isso é brincar de Deus, a gente não sabe. Tem uma outra corrente da qual eu participo, é que não faça isso, por dois motivos. Primeiro, você não sabe você não conhece as relações intraespecíficas, a dinâmica de população para você resolver eliminar uma ou outra espécie que de repente é super importante para um dispersor, para um polinizador da espécie que você quer. Então você não pode sair eliminando. Segundo, então, do ponto de vista ecológico, você não deve fazer isso. E segundo, do ponto de vista econômico, você tem certeza que ao final do ciclo, o ganho que você vai ter de volume na floresta vai pagar 25, 30 anos de trato silvicultural, juro sobre juro, mão de obra. Você teria que fazer essa conta muito direitinho para saber se vai pagar. Tendo que apostar que a floresta vai dar certo, né? Ela vai continuar viável, né? A outra questão é que você precisaria ter uma bola de cristal também para saber se a espécie que você está favorecendo hoje vai estar valendo no futuro. Como eu disse, acho que eu já disse aqui, há 10 anos atrás, 15 anos atrás, você com certeza, nessa filosofia de eliminar indesejáveis e favorecer as desejáveis, nessa filosofia você eliminaria tranquilamente o jatobá e favoreceria o mogno, que era coqueluche, que era o que era a madeira, era o que a gente mais exportava, que a gente ganhava mais dinheiro. Houve um movimento internacional tão grande, da IUCN, todo mundo batendo no mogno, os Greenpeace da vida batendo no mogno, até que foi considerado extinta comercialmente. Foi considerado extinta comercialmente o mogno. E aí já não é. Agora, para você explorar mogno, nem vale a pena. E depois, até para vender, o mercado também não quer, o mercado europeu já não quer mais, porque é confusão. Faz o contrato, daqui a pouco o cara não entrega, porque o país mandou suspender de novo. Então, ele é considerado extinta comercialmente o mogno, Ptenia macrofila. E o jatobá é o que está sendo mais exportado. Então, como é que você vai saber? O que vai estar no mercado daqui a 30 anos? Como eu falei também, teve uma época que Sumaúma era imprestável. E de repente ela é responsável por 98%, não estou falando 88% não, ela é responsável por 98% do laminado da várzea. Olha só, e foi assim coisa de alguns anos. Depois de alguns anos, de repente a espécie vira uma coisa, como é que vai saber? Vai ter bola de cristal, não é para saber. Então, isso. Eu falei do trato silvicultural e falei dessas duas correntes. Uma que preconiza trato silvicultural pesado e outra que não. Explora e deixa. Explora com cuidado, deixa a floresta, deixa ela se recuperar. E cada ano você entra. Isso que seria muito legal. Se eu tivesse um subsídio para fazer o censo de toda a área e estrada em toda a área, para poder ter acesso à área inteira e tudo no meu banco de dados, e também um banco de dados dizendo o que eu posso fazer com cada espécie, eu poderia tirar, então, de repente, 1 metro cúbico por hectare ano, entre 1 ou 2 metros cúbicos por hectare ano, que a floresta cresce isso,
tirar 1 ou 2 metros cúbicos por hectare ano, de toda a área das árvores, das espécies maduras, das espécies que o mercado está comprando agora. Por exemplo, a cariquara, como é que é? Como é que é a cariquara? Como é que é o nome? Bom, mas a cariquara era o bicho, né? Vendia muito pó de cariquara, e de repente o mercado calou. Não estava valendo a pena tirar a cariquara. Esse é o grande lance da floresta. Ao contrário da agricultura, você planta numa commodity, aposta numa commodity, ou tem uma doença, ou todo mundo planta e aí o preço cai, aí a commodity já não está valendo mais. Floresta não. Floresta é uma poupança. O que não está dando dinheiro, deixa lá. Deixa lá, ué. Então, um monte de gente não ficou sem tirar a cariquara. Sabe como? Minquarte guianense. Porque não estava valendo a pena. Então, você tira aquilo que está maduro, aquilo que está valendo a pena, com um banco de dados robusto, para você saber o que você pode... E fazer a floresta toda render. Fazer a floresta toda render. Esse seria o grande lance. Teria tudo a ver a floresta natural ter um subsídio para o uso. Mas é aquilo que eu falei, a atividade é legal, mas ela é ilícita, ela é considerada ilícita pela sociedade. Vamos tocar? Só uma observação, assim, até uma dúvida. Tem espécies que elas sempre vão ter alta demanda, né? Vou usar um exemplo assim, por exemplo, o cedro, Cedrela odorata. Ele, pelo menos o que eu observo é que é uma demanda que meio que de certa forma estável. Por exemplo, as espécies da Mata Atlântica, sempre existe uma demanda muito grande, por exemplo, por jandar. E sempre, acredito eu que sempre vai existir, porque tem um mercado que demanda especificamente dessa madeira. Se eu acabo generalizando a floresta, eu posso tirar 1 metro cúbico por hectare, será que não chega um momento que eu vou esgotar essa madeira ou não? Não, nada de jeito nenhum. De jeito nenhum. De jeito nenhum. 1 metro cúbico por hectare? Que isso? 2 metros cúbicos por hectare? De jeito nenhum. De jeito nenhum. A gente não vê isso nessa disciplina especificamente, é noutra disciplina. Mas a gente deixa quase tudo lá. A gente deixa quase tudo. De cara, você perde 30%. De cara, 30% da área em APP. Você não pode mexer. Que é um erro. APP é bom para agricultura, para desmatamento, para manejo, é uma pena. A nossa floresta passa a valer menos. Mas de cara você só pode explorar acima de 50. Tudo que está abaixo. E é um J invertido. Quanto maior o diâmetro, menos indivíduos. Então a maior parte dos indivíduos, a maior parte da população você deixa. Você só abate acima de 50. E acima de 50 Entendi. E abaixo de 1,5 metro. Acima de 1,5 metro fica lá. Tudo que não tem uma forma adequada também você deixa lá também. O fato da árvore ser oca não impede ela de produzir propágulo, produzir semente, muda, não. Ela continua produzindo. E mais, depois que você deixa tudo, tira só entre 50 e 150. Deixa as outras, que a forma não está lá ideal, ou você deixa lá, além de você deixar isso tudo, daquelas que estão aptas para abater, você tem que deixar no mínimo 10% ou 3 indivíduos a cada 100 hectares. Então você acaba tirando muito pouco. Muito pouco. Aqui a gente não vai poder ver isso direito, mas você acaba tirando muito pouco. Não se preocupe com isso. Inclusive, desculpe, a gente já voltou tanto em área na Amazônia, tanto em área privada, quanto em floresta pública. A gente já explorou e já voltou e viu a floresta recuperada. Quanto a espécies que você diz, elas vão ter sempre demanda, era um caso do mogno, por isso que a gente não pode generalizar. Por causa de uma denúncia que os caiapós estavam vendendo madeira, que é uma piada, todos os índios não, também não pode generalizar. Alguns, quando tem uma missão de religiosos lá, americana, ali grudado direto e tal, nós contas aí, são índios que não exploram recursos. Mas o geral de índio é explorar diamantes, explorar minérios, ter negociação com garimpeiro, ter negociação com madeireiro, direto. O Estado não tem perna, o Estado não se faz presente nessas áreas. Então os recursos naturais são explorados, são negociados. Por troca de carro, por troca de qualquer coisa. Em geral, assim. Aí alguém denunciou
E aí até a madeira que estava embarcada para exportação para a Europa, que era o grande consumidor de mogno, pelo menos o melhor pagador, pagava em dólar, em euro, ou em dólar na época, e pagava muito bem, e de repente ninguém teve que desembarcar, não pôde, foi suspenso. Uma canetada da secretária de coordenação da Amazônica na época suspendeu a exportação de todo o mogno. E por isso teve quebra de contrato, teve empresa que fechou, teve empresa de lá da Europa que estava contando com carga de mogno, que também tinha o seu compromisso. Aí de repente não chegou o mogno, aí é multa contratual, falência, depois esse país não é sério, não quero mais saber disso não. Aí o mogno, mesmo ele sendo uma boa madeira, ele não estava prejudicado, ele estava extinto sim. O mogno, ou então o jacarandá, seja lá quem for, é extinto quando a floresta saiu. Não tem mais floresta, então tá tudo que tinha ali está extinto. Não só da flora, da fauna, não tem mais, agora é agricultura, então está extinto. Então, mas na natureza, onde tem floresta, de jeito nenhum. De jeito nenhum, a gente tem muito mogno. E aí, cara, foi uma extinção comercial. Porque a demanda não quis mais saber. Não quer mais brincar com mogno, não. Aí o Brasil acabou extinguindo comercialmente. Aí o mogno africano, o mogno de plantio, aí virou outra coisa. A gente perdeu, graças ao movimento ambientalista, a gente perdeu uma espécie que subsidiava até o manejo de outras espécies, porque o mogno tinha alto valor. Vamos trabalhar? Bora? Obrigado, professor. Falou. Aí, ó. Então, a gente vai começar então na primeira parte, que é essa parte aqui do banco de dados, né? A gente vai tratar aqui. Vixe Maria, nossa. Não, mas é que essas discussões elas são importantes. Elas são importantes mesmo. Vocês não podem se formar, com engenheiro florestal, não pode se formar com cabeça feita por ambientalista. Não pode, cara, não pode. O Brasil precisa de engenheiros florestais, precisa de engenheiras florestais. O Brasil precisa desse profissional para poder fazer a sua floresta valer dinheiro. Então, eu não me refuto a discutir isso, não. Não me refuto, porque é importante isso. É importante que você se conscientize disso. E se conscientize também que esse movimento se lamentando do desmatamento, isso é uma hipocrisia. Isso é uma hipocrisia. Se lamenta do desmatamento, mas não deixa a floresta valer o dinheiro que ela vale. Aí é uma hipocrisia, é contraditório, é hipócrita. E a gente só fica assistindo. Todo ano, a perda de patrimônio. Então vamos lá. Naquele ciclo que a gente está falando de uso múltiplo da floresta, que começa lá com o censo florestal, a gente teria então, voltando aqui ao nosso esquema de fluxo de informação, a primeira parte é o banco de dados. É no banco de dados que seria o repositório de toda e qualquer informação acerca da floresta, que a gente tem que mexer. Você, indivíduo, se for trabalhar com engenharia florestal, com floresta natural, você vai ter que montar o seu próprio banco de dados. Infelizmente. Porque seria o caso de, como eu estava falando, o IBGE, o Sistema Nacional, Serviço Nacional de Informações Florestais, do Serviço Florestal Brasileiro, o IBAMA, ter gente, pega metade daqueles burocratas, daquele servidor público lá, e pega metade e vai digitar. Estagiário vai digitar, vai pegar a informação que está no livro, a informação que está no livro ela não está sensível e bota tudo dentro de um banco de dados relacionais para que eu possa não só saber o que eu posso explorar no setor primário, o que eu posso beneficiar e como eu beneficio no setor secundário e para quem que compra e quem que vende, para eu achar nicho de mercado, que é a parte da internet, né? Para achar e ser achado, né? Para poder vender produto, vender recurso, né? Mas como a gente não tem isso, não tem subsídio, não tem nada disso, o jeito vai ser você montar o seu banco de dados mesmo e trocar informação. Não é o ideal, mas já dá para você ter uma vantagem competitiva nos outros profissionais muito grande. Você tendo o seu banco de dados, né? E também aquilo que eu falei, a gente troca muita informação, como a gente vai ver.
Então vamos pegar primeiro essa primeira bola aqui que a gente vai tratar hoje, que é banco de dados. Então qual que é a do banco de dados? Possibilitar o armazenamento de toda e qualquer informação das espécies, independentemente da sua área de ocorrência. Então o banco de dados seria um banco... Falta informação lá, independente da área que você especificamente vai fazer manejo. Tudo que é informação que já foi produzida em livro, em separado, tem tudo dentro do banco de dados relacionais. Então, características ecológicas, tecnológicas, de mercado, das espécies e de seus produtos. Centralizado, isso seria o ideal, centralizado numa instituição pública ou numa empresa privada. Quem sabe você não monta uma empresa privada. Pensa bem, se você for fazer um inventário florestal de uma área grande, uma reserva extrativista, você vai coletar, né, tem aquela, ao contrário do que aqui, aqui quando faz inventário de fragmento aqui, florestal, é só uns pedacinhos de mato, né? Aí a mesma equipe que faz a picada, que corta, que identifica, que coleta, isso quando você está trabalhando em área grande, não. Aí são equipes específicas, especializadas, né? Então o pessoal da coleta botânica tem que subir, ou com esporão, ou tem vários recursos, né? É um pessoal especializado, é uma equipe que está ali para isso, é só para isso, só fazer coleta botânica e montar, né, as essicatas. Então, quando você faz isso no inventário de uma área grande, imagine a quantidade de espécies que você tem. A recomendação é que você pegue, faça pelo menos uma coleta de cada nome vulgar, de cada mateiro. Então, quando você vai fazer inventário de uma área grande, você não pode trabalhar com mateiro só, que não vai acabar nunca. Então, você trabalha com vários mateiros. Então, fazer pelo menos uma coleta de cada nome vulgar de cada mateiro. E a não ser daquelas espécies que todo mundo conhece. Aí não precisa. Aquela não. Aquela todo mundo já sabe o que é, então não precisa. Cerejeira, cumaru-ferro, cumaru-citinha, essas coisas, angelim, pedra, isso aí não. Mas das outras espécies, que sempre tem espécie nova, sempre tem muita espécie, né? Coletar. E aí você acaba tendo material para danar, para você identificar. O que você faz na tua área? Você tá estudando uma área. Digamos que você é responsável pelo manejo de uma grande empresa e fez um inventário. Aí você quer saber o que você tem lá e você resolveu gastar dinheiro com o inventário por amostragem. Resolveu fazer. E aí você vai pegar aquele material todo e vai entregar onde? No herbário. Esses herbários estão em órgãos públicos. O que isso quer dizer? Não tem prazo, não. Não tem prazo. Ah, está em greve. Ou não. Ah, não fechou. Ah, não tá. Não, está de férias. Não tem prazo. Aí é ruim, né? A atividade, ela vai... É ruim. Então, o que tal você montar uma empresa para você ganhar dinheiro para fazer identificação? Você ter coleção de referência, você ter acesso a herbários para você ir lá olhar, identificar, né? Ter um grupo de mateiro ali, gente trabalhando contigo, para poder rapidamente responder a uma empresa que entregasse. Da mesma forma, de repente, você monta uma empresa para fazer um banco de dados para a pessoa fazer o upload das espécies que ela identificou lá e fazer o download de tudo que ela pode fazer, ou beneficiar, alguma coisa assim, né? Então, aqui está centralizado numa instituição pública, mas não necessariamente, podia ser numa instituição privada também. Então, para você saber o nível de conhecimento das espécies, nível de conhecimento das variáveis e nível de conhecimento dos produtos. E aí a gente já viu aqui que a gente vai trabalhar hoje lá, daqui a pouco a gente vai entrar tabelas e as tabelas representando os entes, como a gente viu, porque o dado tem que ser informatizado, não ter duas informações numa mesma célula, né? E não ter informação repetida, a relação entre tabelas, entre os entes, os formulários de navegação e de digitação, que a gente vai trabalhar com. Isso tudo a gente vai trabalhar. Aí consulta, processamento, relatórios e mapas, que é o que a gente vai ver no banco de dados. Aí as espécies, nome científico, nome vulgar, né? Aí forma de vida, o hábito de crescimento. Isso aqui é interessante, porque quando você não sabe nada, às vezes você não sabe nada mesmo. Às vezes você sabe o nome vulgar, mas tem um nome vulgar, mas o que é isso? Pelo menos você tem uma ideia do hábito de crescimento, né? Se é uma árvore, um arbusto, né? Se é um arbusto lenhoso ou se não é,
né? Se é uma herbácea, se é uma ornamental de solo, uma samambaia, não. Para ter uma ideia de forma de vida, cipó, se é um cipó, se é uma palmeira, né? Já tem isso aí. E aí depois também no banco de dados, usos e aplicações, né? E esses usos e aplicações agrupados em afins. Porque, na verdade, você trabalha sempre com grupo de uso, com grupo. Você não trabalha com espécie individualmente, em geral. Tanto é que você fala assim, madeira. Você separa lá entre madeira para poste, madeira para serraria e madeira para laminadora. Mas, às vezes, você separa por classe de valor também. Mas você agrupa muito espécies, né? Não só de madeira, como de semente, você agrupa muito, né? De exudado, você agrupa espécies, né? Então, no banco de dados também você tem informação de mercado. Aí, no caso de mercado, localização geográfica, se é local, se é estadual, se é regional, nacional, internacional, você achar e ser achado, né? Aí exigências, né, do mercado ou da exploração do recurso, em termos de acondicionamento, embalagem, burocracia, às vezes tem mais burocracia, às vezes tem menos burocracia para a exploração de um determinado recurso. A 12.651 liberou geral, mas os estados reagiram, né? Tá bom, você pode explorar tudo, mas para comercializar, para transportar e comercializar, você precisa de ter ter uma autorização. Aí você também tem informação no banco. Quais são os preços pagos por unidade, né? E por apresentação, né? Em termos de grau de beneficiamento. Então, para você saber o que vale a pena fazer. E você, de repente, vê que tem a possibilidade, quando você bota o banco de dados nutrido, aí de repente você chega, faz o inventário de uma floresta, e aí cruza, que seria essa segunda parte aqui, ó, informações de uma determinada floresta, no censo, no inventário por amostragem, com níveis de abordagens diferentes, cruza com o banco de dados, a possibilidade de beneficiamento, a possibilidade de alternativas é enorme. É enorme, por isso que tem que entrar lá na matemática financeira. E isso em banco de dados que eu já tive contato, e nem era essas coisas todas, não. Nem era essas coisas todas. Numa empresa pequena, pegando estagiário da universidade para digitar, nem era essas coisas todas, não. Agora a gente vai ver, agora já evoluiu muito. Então, preço pago e custos relacionados por apresentação, né? Custo e benefício, né? Quanto que custa para fazer e quanto é que eu posso, por quanto que eu posso vender. Aí a quantidade de alternativa é muito grande. Aqui tem um exemplo, por exemplo. Foi mal. Então, o código do nome científico, que é a chave primária, né? Vamos dizer assim, né? A numeração automática. Aí o nome científico, o código da família, que vem de uma tabela família, né? A forma de vida ou hábito de crescimento, que vem de uma outra tabela também. Nomes vulgares, que vem de uma outra tabela. Aí cor, aí se o abate é proibido ou não, que às vezes a espécie é protegida, tipo Hevea brasiliensis, Suetenia macrofila, a castanheira Bertholletia excelsa, são espécies que são proibidas. Então, se o abate é proibido, mesmo que ela seja uma boa madeira e tenha um bom valor, você não pode. Então, você precisa disso aqui, dessa informação dentro do seu banco de dados. Aí o DAP do início da reprodução, uma informação para quando disponível para o manejo, né? O DAP máximo de exploração, o DAP mínimo de exploração do comercial, né? A classe de densidade ou a densidade em número, os dispersores, a distribuição espacial, aí todas as informações que de repente vier na sua cabeça. Toda informação que tiver na bibliografia, isso aqui você não inventa. Toda informação que tiver na bibliografia, você tem que botar tem que botar na tabela, não só de espécie, como também de produto, né? Para que serve? Isso aqui não tem nada de inventado. Nada disso foi inventado. Isso aqui foi
pego da bibliografia. Então tem lá um determinado livro, falou que determinada espécie serve para cabo de vassoura, para cutelaria, puxador, para carretel, para cabo elétrico, para casco de barco. Então, tudo isso aqui não foi inventado. Algum livro falou que determinada espécie serve. Se algum livro falou que determinada espécie serve, você tem que botar aquela informação e botar também aquela espécie dentro do banco de dados. Tá certo? E aí vai, continuando, de uso e aplicação das espécies, tá certo? E aí é que você vê também uma desorganização da informação. Por exemplo, carpintaria interior. Será que isso aqui não é muito... Carpintaria exterior. Será que isso não é muito genérico? Não é? Não é muito genérico, né? Aqui em algum momento que você vai falar... aqui, ó, por exemplo, é específico. Arco de violino. Agora, de repente, você está falando aqui de... Em algum lugar você vai ver aqui... instrumento musical. Como assim instrumento musical? Em algum lugar, algum livro falou que aquela espécie servia para instrumento musical, mas qual instrumento? Qual parte do instrumento? Então, a bibliografia, ela também é desorganizada. Ela não tem padrão. Até quando você se refere exclusivamente para madeira. Se você for pensar em outros recursos, aí é que fica um carnaval mesmo, que até... Inclusive um garoto, agora é engenheiro florestal, mas ele se propôs a isso, a fazer um estudo, pegando LPF, CPPF, CTEM, CTM, IPT, fazendo a revisão bibliográfica dessas instituições, como é que elas publicavam a caracterização tecnológica de madeira, para propor uma padronização de publicação. Que todo mundo publique falando a mesma língua, para facilitar o trabalho da informatização, da informatização dos dados. Enquanto isso não ocorre, o que você tem que fazer? Tem que botar tudo. Desde a informação, você não pode selecionar. Não pode. Você pode depois usar ou não, mas você não pode... Não, isso aqui eu vou botar dentro do meu banco de dados, isso aqui eu não vou botar. Não. Tem que botar tudo lá dentro, mesmo que seja uma informação genérica, ou que seja uma informação específica, da mesma forma que você tem que pegar toda a informação da floresta, até a informação que você só sabe que aquela espécie de repente ocorre lá, mas não caiu na amostragem, essa informação você tem que colocar dentro do seu banco de dados também, porque você não pode perder o metadado, ou seja, da onde veio aquela informação, mas você não pode selecionar, toda e qualquer informação tem que colocar lá dentro. Mesmo que ela seja genérica, que ela não seja, que ela seja bem específica, bem detalhada, toda e qualquer informação lá dentro e depois você vê o que você faz com a informação. Ó, aqui então, continuando, né? Escultura. Escultura, tudo bem. Escora, estaca, tá bom, estaca. Aí, licor, lenha, tá vendo aqui, ó? Um monte de informação como exemplo, né? Violão. Como assim violão? Pô, o violão tem várias partes, cara. Madeiras distintas, cada uma com uma característica específica, para a parte específica do violão. Então, mas tudo bem, se alguém disse em algum livro que a espécie serve para violão, você já tem que ter aquela informação ali dentro do seu banco de dados. Tá certo? Então, quando você faz isso, aí você tem necessidade, você cria automaticamente a necessidade de agrupamento. Para manejo, tipo epífita, fuste para serraria, resíduo para carvão, etc. Ou aplicação em grupo de uso. Né? Aplicação, por exemplo, madeira. Por exemplo, poste. Por exemplo, exudado. Por exemplo, semente para propágulo. Semente para extração de óleo, como o caso da andiroba, que dá muito dinheiro. Né? Ou semente para polpa, para um açaí. Né? E aí aquilo que eu estava falando da desorganização da bibliografia no mercado, tem uma desorganização mesmo. Então, vantagem competitiva para quem sair na frente no seu banco de dados, procurando se organizar. Pelo menos para você. Você não fazer nunca mais, nem conceber, fazer um inventário, que é o que todo mundo faz hoje. Fazer um inventário, aí tem lá, dentro do termo de referência do inventário, você falar sobre os usos e aplicações das espécies. Aí aquela tabela do chute,
Ninguém bota uma coisa ou outra só para dizer que botou. Bota aquilo ali que todo mundo já sabe. Não tem uma informação sistemática que você passaria a ter se você tivesse juízo. E vou te falar, como a gente vai ver. Você já deve ter baixado aquele arquivo lá que eu botei lá, tabela sem importar. A gente vai baixar um monte de informação. E troca muita informação também. Tem a maioria das informações que a gente baixa, a gente não digita, a gente insere no nosso banco. E tem gente que digita, eu digito uma coisa, você digita outra, você tem e tal, e a gente troca muito, não só informação básica de banco, como também de processamento. A gente troca muito, faz muita troca, para se tornar cada vez mais poderoso, né? Essa monografia do Cauê, que foi justamente esse, um engenheiro florestal, que fez uma proposta de padronização, né, que poderia ser uma monografia, padronização de nome não, de classificação de produtos, de agrupamento de produtos, seria uma coisa bastante interessante, né, para ou monografia ou dissertação, sei lá o que for. Então, aqui grupos de uso. Então, quando eu vou falar de uso, tem tanta variedade que aí eu preciso agrupar em grupos semelhantes, tá certo? Então, aqui alguns grupos de uso. Aqui tem, são poucos grupos, é uma primeira tomada, mas se você for ver aqui, ó, aqui tem duas monografias de Janaína Pascoal, formanda da Rural. Olha só, nomes vulgares, né? Grupos e variáveis a serem utilizados na caracterização da espécie. Características morfológicas. Ela fez um estudo de bibliografia, e aquilo ali, naqueles slides lá, tem um pouco, ou até tem muito, mas aí ela pegou para fazer mesmo, a Janaína, aí era a quantidade de variável. Aqui é o grupo, biologia reprodutiva e fenologia, sementes, produção de mudas, características silviculturais, características gerais da madeira, secagem da madeira, olha só a quantidade de variável, tratabilidade da madeira, trabalhabilidade da madeira, continuando. Eita, tá repetido aqui. Aí, propriedades físicas da madeira, propriedades mecânicas da madeira, ocorrência natural. E aí, a Tamires Lima já fez uma outra, que usa aqui a característica ecológica, né, tecnológica das espécies, né? Das espécies. Aqui, que foi o que a Janaína fez. Aqui foi uso e aplicação. Uso e aplicação. Então, do que ela achou na bibliografia. Só uso e aplicação. Então, isso aí é tabela. Tabela para dentro de um banco de dados. Né? Eu não tenho que pensar quais são as variáveis. Tá? A gente brincou de criar a tabela lá, botou uma, duas variáveis só para aprender a criar uma tabela. Isso aqui tudo é tabela. Aplicações externas, artigos de esporte, compensado, isso é revisão bibliográfica, isso não nada disso é inventado. Construção civil, a construção civil continuação, construção naval, embalagem, energia, equipamento leve, ferramentas, implementos, instrumento musical, madeira em tora, madeira serrada quadrada, medicinais, mobiliário, objetos variáveis. Olha a quantidade de variável para estar dentro de um banco de dados. Tá certo? Isso é um banco de dados. E o mais importante desse banco de dados, já estou parando, já vamos parar daqui a pouco, só porque a gente se atrasou, mas o mais importante desse banco de dados, não só, lembra bem, primeiro, quando você não está fazendo nada, está digitando dado. Tem alguns estagiários digitando o tempo todo. Para você não ter que pegar uma lista de espécies e entrar na biblioteca para fazer uma pesquisa bibliográfica de uso e aplicação. Não é. Essa informação tem que estar informatizada. Tem que estar digital, para consulta imediata. Tá certo? Então, o tempo todo nutrindo o banco de dados. E o grande lance, primeiro, é que agora você tem onde colocar. Toda e qualquer informação você já tem onde colocar. Primeiro. Segundo, você quando quiser fazer um inventário, falar de alguma determinada espécie, de algum grupo de espécies, de alguma floresta, e consultar o seu banco de dados. Terceiro, e essa informação então via automática. Terceiro, você sabe o que você sabe,
como também você sabe o que você não sabe. Você agora você tem, você agora você pode ter um mapa do que eu sei e do que eu não sei acerca da minha floresta. Tá beleza? Eu vou agora dar 10 minutos de intervalo, tá feito? E a gente vai voltar daqui a 10 minutos para ir no banheiro, para beber água, sei lá o quê, para a gente voltar e aí a gente partir para voltar a pegar no banco de dados e partir para a prática. Falou? Beleza? Beleza. Tá feito então. Daqui a pouquinho a gente volta, daqui a 10 minutos.